Olá, quinto ano! Tudo bem? Então, vamos dar continuidade às nossas aulas de vídeo e dar continuidade também àquelas que eu chamei de subdivisões do substantivo, né? Então, esse mês a gente está estudando tudo de substantivo, que é uma classe gramatical que nomeia os seres, como a tia já disse. Nomeia tudo que existe ou que imaginamos existir. Então, tudo que tem nome pertence à classe dos substantivos, tá bom? O substantivo ele nomeia. Os substantivos eles têm várias subdivisões. Primeiro, se classificam em comum e próprio, simples e composto, primitivo derivado e coletivos. Vocês lembram, né? Se não lembram, procura a aula de vídeo no meu canal e assistam para relembrar, porque nós vamos precisar disso para as provinhas e elas estão se aproximando. Depois nós vamos estudar como mais coisas a respeito do substantivo. E nós vimos que, quanto ao gênero, ele é masculino ou feminino. Existem, quanto ao gênero, os substantivos biformes e os uniformes. Os biformes, eles têm duas formas, uma para o masculino e uma forma para o feminino. Os uniformes, eles só têm uma forma, tanto para o masculino quanto para o feminino. Os uniformes, eles se classificam em comum de dois gêneros, sobrecomum e epiceno. Relembrando, quanto ao número, quinto ano, quanto ao número, como se classificam os substantivos? Em singular ou plural. É o número do substantivo, indica a quantidade. E aí nós vimos que é singular ou plural. E aí nós vimos como todas as regrinhas para se formar o plural dos substantivos. Eu acredito que vocês tenham entendido o plural porque é algo que a gente já usa. Bom, vamos à próxima orientação a respeito do substantivo, o grau. Então, o substantivo varia em gênero, número e grau. O substantivo varia em gênero, masculino e feminino, em número, singular ou plural, e em grau. Hoje nós vamos estudar o grau do substantivo. Grau, tia Jo, será o que é o grau? Então, vamos pegar o livro na página 140. Livrinho de português, página 140. E a tarefa, a tia Jo já vai deixar aqui, página 141 a 143, tá bom? Livrinho todo respondido. Vejamos. Vamos passar. Quanto ao grau, o substantivo pode ser aumentativo ou diminutivo. Olha que fácil. Você vê assim, grau do substantivo, você estranha, né? Mas quanto ao grau, o substantivo pode ser aumentativo ou diminutivo. Muito fácil. Aumentativo, ele está maior do que o tamanho normal. Diminutivo, ele está menor do que o tamanho normal. E a palavra normal é quando o substantivo está em seu tamanho normal. Grau quer dizer variação de tamanho. Então, quanto ao grau, o substantivo pode ser aumentativo, normal ou diminutivo. Normal é quando a palavra está no seu normal, o substantivo está no seu normal. Aumentativo é quando ele está maior que o tamanho normal. E diminutivo é quando ele está menor do que o tamanho normal. Certo? Então, quanto ao grau, o substantivo pode ser aumentativo ou diminutivo. Não é fácil? Por exemplo, a palavra peixe. Peixe dá nome àquele serzinho. Logo, peixe é um substantivo. Peixe, a palavra peixe está no grau normal. Eu digo peixão é maior do que o tamanho normal, está no aumentativo. E peixinho é menor do que o tamanho normal, está no diminutivo. Tá bom? Não é fácil? Também, justamente nesse assunto agora de substantivo, a gente estuda muito coisas que a gente já tem costume de falar. Portanto, o assunto não se torna difícil, porque é algo que costumeiramente a gente já utiliza no dia a dia. Tem umas matérias que a gente costuma dizer assim, mas professor, para que eu vou utilizar isso aí na minha vida? Aqui você está vendo que você utilize muito, mas que o exemplo fique. Todas as matérias, todos os conteúdos têm a sua importância. Por isso que eles estão na grade da escola. Todo conteúdo ele tem sua importância. Grau do substantivo. Vamos lá. Observe que as palavras que indicam os seres e objetos podem estar. Vejamos. Na forma normal, exemplo, barco. No grau diminutivo, barquinho. E no grau aumentativo,
barcaça. Então, quanto ao grau, as palavras indicam os seres podem estar na forma normal, no grau diminutivo e no grau aumentativo. O grau dos substantivos indica essa variação de tamanho, como eu já falei. O grau dos substantivos, tia grau, indica variação de tamanho, já veio na cabeça. Relembrando, gênero vem na cabeça o quê? Masculino, feminino, número, singular ou plural, grau, aumentativo ou diminutivo, variação de tamanho. Eu quero que vocês tenham essas três nomenclaturas na mente. Quanto ao número, singular ou plural, quanto ao gênero masculino e feminino e quanto ao grau aumentativo ou diminutivo. O grau diminutivo, ele exprime a diminuição do ser em relação ao seu tamanho normal, tá bom? Exemplo, o normal é barco. O diminutivo é barquinho, quer dizer que o barco é menor do que o tamanho dele normal. Pode-se formar o diminutivo com o auxílio das terminações. Essas terminações a gente já costuma usar no dia a dia, mas agora nós vamos conhecer as regrinhas, as terminações direitinho. Quais são as terminações? Inho, eta, oca, zinho, ete, ola, ito, ico, ote, ebre, in, uxo, acho, isco, ulo e ejo. Essas são terminações geralmente utilizadas para tornar o substantivo, colocá-lo no grau diminutivo. Vejamos, livrinho, dieta, saleta, quer dizer que a sala é pequena, dioca, sitioca, sítio pequeno, zinho, cafezinho, ete, filete, ola, bandeirola, ito, cabrito, ico, burrico, ote, meninote. Tia, mas eu chamo é burrinho e menininho. Eu não falo burrico e meninote. Deixa eu explicar. Existe a nossa fala, o nosso linguajar corriqueiro, e existe uma norma padrão gramatical. Existe uma forma mais formal de se falar, que é a gramatical, que é o burrico e o meninote. Mas isso não impede que a nossa fala do dia a dia também esteja correta. Quem fala menininho e burrinho também não está errado. Agora, o gramaticalmente mais correto, a linguagem chamada erudita, é meninote e burrico. Agora, a nossa linguagem coloquial do dia a dia, menininho e burrinho, também não está errada. Ebre é casebre, quer dizer que é uma casa pequena. Ah, tia, mas eu chamo de casinha. Não está errado. Agora, uma forma mais erudita de se falar é casebre. Flautim, ucho, papelucho. Tia, eu chamo é papelzinho. Não tem problema. Acho, riacho, é um rio pequeno. Isco, chuvisco. Ulo, glóbulo, que é um globo pequeno. E ejo, lugarejo, que é um lugarzinho pequeno. Entenderam? Então, essas terminações indicam que as palavras estão no diminutivo. Não querendo dizer que o diminutivo de inho e zinho, que a gente costuma mais utilizar, estão errados. Agora, essas são as formas mais eruditas de se falar. E vocês também é bom que aprendam. Não importa, não é que casinha esteja errada, é que casebre está gramaticalmente mais correto, certo? Tio, eu chamo é bandeirinha, não é bandeirola. Não tem problema, bandeirinha também está correto. Agora, o livro tem que lhe dar também explicações a respeito dessa linguagem gramaticalmente mais correta, mais erudita. Não querendo dizer que bandeirinha está errado. Numa prova eu consideraria. Agora, eu gosto também que os alunos tenham mais diversidade nesse falar. Aprendam também essa tabela, tá bom? Depois tem assim. Podemos também indicar o diminutivo com o auxílio das palavras pequeno e minúsculo. Podemos sim, quer dizer, quando eu digo que uma coisa é pequena é porque ela é menor do que o tamanho normal. Quando eu digo que alguma coisa é minúscula é porque ela é menor do que o tamanho normal. O copo pequeno, eu estou também dando diminutivo do copo. Letra minúscula, quer dizer que a letra é pequena. A gente costuma ver isso desde o jardim que a gente estudou na escolinha. Letra minúscula é a letra pequena. Indica que o copo e a letra têm um tamanho menor, diminutivo, um tamanho menor do que o seu tamanho normal. Certinho? Esse assunto o quinto ano vai tirar de letra. Já o grau aumentativo pode ser formado utilizando as terminações. Lembrando que o grau aumentativo quer dizer que o objeto, coisa,
tudo que tiver nome está maior do que o seu tamanho normal. Então, as terminações são ão, aça, aço, alha e ona. Ficaria como papelão, exemplo de ão, papelão, casarão, homenzarrão. Essas palavras vocês já estudam lá desde o 4º ano. Acredito que até desde o 3º ano. Já é para ter aprendido esses aumentativos. Papelão, casarão e homenzarrão. Reparem na escrita de homenzarrão para não escrever errado. Homenzarrão quer dizer um homem grande. Olha a tia utilizando homem grande. Esse grande quer dizer que um homem é maior do que o seu tamanho normal. Aça, exemplo com o finalzinho de aça, terminação. Mulheraça quer dizer uma mulher grande. Barcaça quer dizer um barco grande. E vidraça quer dizer um grande vidro. Aço, terminação aço, tem ricaço e volumaço. Quer dizer que são coisas maiores do que o seu tamanho normal. Alha, muralha e ona, macetona. Podemos também utilizar as palavras grande, enorme, imenso para indicar o aumentativo. Lá no diminutivo a gente coloca pequeno, minúsculo e aqui no aumentativo, grande, enorme e imenso. Certinho? Muro grande quer dizer que o muro já está lá no grau aumentativo. Por quê? Porque o muro é maior do que o seu tamanho normal. Agora, não esqueçam. Ah, tia, eu chamo papelzão. A gente utiliza papelzão na nossa linguagem do dia a dia. Na provinha, eu gostaria que vocês aprendessem o papelão, tá bom? Eu chamo casona. A gente chama casona, não está errado. Agora, eu gostaria que vocês aprendessem essa linguagem mais erudita, tá bom? Aprendessem essa tabelinha, copia no caderno. Aí a tia trouxe mais alguns exemplos aqui. Substantivos no grau diminutivo. Animal, eu posso chamar de animalzinho, de animalejo ou animáculo. Tia, eu tenho que aprender os 3? Não, pode escolher só um. Eu acredito que vocês vão escolher o animalzinho, né, que é o mais utilizado. Caixa, caixote. Caixote é o mais utilizado, quer dizer que é uma caixa pequena. Tia, eu chamo caixinha, não tem problema não, também não está errado. Chapéu, chapeleta, chapelinho. Chuva, chuvisco, chuvisqueiro. Corpo, corpúsculo, é um corpo pequeno. Dente, dentículo, é um dente pequeno. Filho, filhote, filhinho. Fogo, fogacho e gota, gotícula. Eu trouxe esses exemplos para a gente ter mais exemplos, para a gente trabalhar ainda mais o diminutivo, tá bom? Aprendam, deem uma copiada nessa tabela, deem uma lida, tá bom? Depois que passar a aula, deem uma lida. De homem, homúnculo, homenzinho. Livro, livrete, livreto. Mala, malote, maleta. Papel, papelico, papelete, papelinho. Aí a gente desce lá para rio, riacho. Rua, ruela. Ruela é uma rua pequena. E sino, sineta, é um sino pequeno. Mais exemplos ainda para dinamizar o diminutivo de vocês. Agora, nós vamos ver um pouco da tabela do grau aumentativo. O aumentativo é maior do que o tamanho normal. Mas a tia Jo fica falando isso aí, a gente já sabe. Melhor ainda, que bom que vocês sabem. Amigo, amigaço. Animal, animalaço. Boca, bocarra. Cabeça, cabeçorra. Cão, canzarrão. Chapéu, chapelão. Copo, copázio. Criança, criançona. Cruz, cruzeiro. Dente, dentão. Fogo, fogaréu. Lembra da música das quadrilhas? Olha o fogo, olha o fogaréu. Já sabe que fogaréu é um grande fogo, aumentativo de fogo. Forno, fornalha. Gato, gataço ou gatão. Só tem gatão no 5º ano, né? Então, aqui a tabela do aumentativo. Continuando, gato, gataço, homem, homenzarrão, jornal, jornalaço, ladrão, ladravaz, lenço, lençalho. Tia, tem umas palavras aí que eu nunca tinha ouvido falar. Por isso que a tia botou essa tabela para vocês, né, aprenderem mais formas gramaticalmente corretas, eruditas, de falar o aumentativo e o diminutivo dessas palavras. Ah, tia, mas eu só sei daquela outra forma. Procurem também aprender algumas dessas, tá bom? Por isso a tabela. Tia, será que tem possibilidade de alguma dessas palavras caírem na prova?
com certeza. É certeza. E aí nós temos a atividade, eu trouxe só algumas questões pra gente pontuar. Copie as frases com os substantivos no grau diminutivo. A casa do homem. Quais são os substantivos que a gente tem aí nessa frase? Casa e homem. Então, os dois eu vou botar no diminutivo. Fica o quê? No aumentativo, no caso. O casarão do homem zarrão. Procurem, coloquem aí nessas atividades do livro, vocês coloquem o grau aumentativo da tabela. Dessas tabelas aí que a tia colocou. Não vão botar o que vocês já conhecem, não. Tá bom? Coloquem aí o gramaticalmente a forma mais erudita de se falar. Passe as palavras para o grau diminutivo. O burro está na rua. Na segunda questão, como é que a gente coloca? O burrinho está na ruazinha ou o burrinho está na ruela, tá bom? Na quarta questão tem assim. Copie as frases substituindo os graus aumentativo e diminutivo pelas formas normais correspondentes. Siga o modelo. O meninão quebrou o copázio. Copázio é o quê? É um copo grande. E meninão é um menino grande. E ele quer que você coloque na forma normal. O menino quebrou o copo. Esse é fácil demais. Quinta questão tem assim. Escreva o aumentativo e o diminutivo das seguintes palavras. Casa, que é o 2, o aumentativo e o diminutivo. Casarão e casebre. De menino, meninão e menininho. Menininho pode ser o quê? Meninote. Na sexta questão tem assim. Numere os aumentativos das palavras da segunda e da terceira coluna de acordo com a primeira. Você vai ver aí, boca. Aonde tiver o aumentativo de boca, você vai colocar o número 1. E aonde tiver o diminutivo de boca, você também vai colocar o número 1. Você vai numerar de acordo com, né, o número aqui do substantivo da primeira coluna. Boca número 1. Aonde você encontrar o padrão, norma culta é erudita que a tia fala. É essa aqui que ela apresentou nas tabelas, no livro. O domínio popular é esse jeito que a gente fala normalmente. Por exemplo, bocarra é uma boca grande. Mas no domínio popular a gente fala o quê? Boquinha ou bocona, certo? Casa, por exemplo, é o substantivo. Casebre é um padrão, é uma norma culta, é a forma erudita. E casinha é do domínio popular, é o que a gente tem costume de falar. De copo, se eu tiver copázio, um copo grande, é linguagem padrão, culto da língua, linguagem erudita. Quando a gente diz culto, é a linguagem gramaticalmente mais correta, essa das tabelas, tá? Então, copázio seria culto. E copinho, seria do domínio popular. Domínio popular é aquilo que as pessoas falam entre si. É uma linguagem mais do dia a dia, não é essa linguagem muito das tabelas, tá bom? Dá para fazer direitinho. Passe as frases para o plural. Depois, reescreva-as com o substantivo destacado no diminutivo. Vejamos. Este animal é de estimação. Estes animais são de estimação. Primeiro você vai botar só no plural, primeira frase. Na outra frase você vai botar no diminutivo plural, que inclusive, tá bom? No diminutivo plural. O papel foi entregue pelo professor. No plural, os papéis foram entregues pelo professor. No diminutivo plural, os papeizinhos foram entregues pelo professor. Agora, olha aqui para a tia. Deixa a tia dar uma dica de como fazer o diminutivo plural. Anotem aí, olhando para a tia, bora lá. Olhão, ouvidão, prestando atenção. E a boquinha bem fechadinha. Para você formar o diminutivo plural, você vai fazer o seguinte, a regra é assim. Papel, por exemplo, você pega, coloca papel no plural primeiro. Papel fica papéis. Depois de colocado no plural, você retira o S e acrescenta zinhos. É assim que você forma o diminutivo plural das palavras. Primeiro você coloca no plural, papel fica papéis. Depois você retira o S e acrescenta os zinhos, fica papeizinhos, tá bom? A regra é assim, você pega a palavra, coloca no plural. Do plural você retira o S e acrescenta zinhos. É assim que a gente forma o diminutivo plural dos substantivos, tá bom?
Preste atenção na dica da tia. Pronto, a tarefa fácil demais. Meu Deus, vocês vão terminar rapidinho. Então, lembrando que a forma erudita, a norma culta, padrão é aquela das tabelas que a gente estudou, é a forma mais gramaticalmente correta. O domínio popular é a linguagem que a gente costuma falar no dia a dia, usando tudo inho, ona, né? Casona, casinha, copão, copinho, tá bom? Não esqueçam, relembrando que quanto ao grau, o que quinto ano, substantivo pode ser o quê? Aumentativo ou diminutivo. Essa tarefinha aí é presente da tia hoje, fácil demais de fazer. O conteúdo de hoje também facílimo. Tudo que se refere a substantivo, eu avisei desde o começo, é fascinante porque o substantivo a gente utiliza muito ele no nosso dia a dia. O aumentativo e o diminutivo a gente utiliza muito no dia a dia. Então, não é um conteúdo difícil, porque você já praticamente sabe, porque você utiliza ele no seu dia a dia, tá bom? Então a tia tá com muita saudade, tá bom? Espero que vocês também estejam com saudade da gente. Façam a tarefa, mandem a foto. Nem todo mundo tá me mandando as fotos das tarefas, a tia fica esperando. Só alguns que mandam, outros não mandam. A tia fica triste. Então mandem, façam. Força, foco. Eu sei que não está sendo fácil para ninguém, mas nós vamos vencer. Disso eu tenho certeza, eu tenho fé, eu confio. Confiem também. Um beijo da tia e até sexta-feira.